aqui é o professor Wildon, né, e essa semana o assunto que eu vou trazer para vocês, né, aqui de língua inglesa, são as nossas estratégias de leitura, tá bom? Como está dizendo aí no lado, o objetivo, né, dessas estratégias de leitura é que a gente possa buscar informações, né, palavras-chave dentro de um texto em língua inglesa. Bom, explicando um pouquinho melhor, né, pessoal, quando a gente tem algum texto, né, seja ele em inglês ou em qualquer outro idioma que a gente não domine 100%, né, a gente não vai conseguir, né, fazer uma leitura do início ao fim, palavra por palavra, traduzindo uma por uma. Né? E para isso existem algumas estratégias para que você não perca muito tempo, né, nessa questão de tradução e que você busque as informações, você consiga alcançar as informações que você precisa num texto. Né? Então, sei lá, tem uma pergunta lá sobre o texto, é a idade de alguém, né? Então você não precisa ler esse texto do início ao fim para você descobrir essa informação. Né? Você pode utilizar alguma estratégia para que você possa rapidamente conseguir essa informação sem precisar sair traduzindo tudo, porque a gente perderia muito tempo. Né? Então, existem várias estratégias de leitura, né, mas as duas principais, eu vou até me mover aqui um pouquinho acima, né, são essas duas aqui, o scanning e o skimming, tá bom? E eu vou já passar aqui os slides para a gente explicar o que é cada uma dessas estratégias e como elas funcionam, tá bom? Então vamos lá. Bom, o skimming, né, gente, vamos ler aqui, tá bom? Essa prática consiste em observarmos o texto apenas para detectar o assunto geral, sem nos preocuparmos com os detalhes. Por isso, devemos nos atentar à disposição do texto, compreender os parágrafos introdutórios e conclusivos, além de observar os elementos não verbais como imagens, gráficos, tabelas e etc. Bom, o que é que o skimming quer dizer? Né? Que essa estratégia, gente, é para que vocês olhem para o texto, vejam as informações visuais que tem nesse texto e digam, por exemplo, que assunto que está sendo tratado nesse texto, certo? Então, para isso, você vai observar se tem alguma foto no texto, você vai olhar para o título do texto, né, para saber se tem alguma palavra cognata, que são aquelas palavrinhas que parecem com o português. E a partir só dessas informações, né, dessas imagens, desses gráficos, né, de tudo que tudo que é visual, você conseguir deduzir o assunto daquele texto, sem nem mesmo precisar ler nada dele. Né? Você vai ler mesmo só o título, o subtítulo, esse tipo de coisa, e aí você vai ver, né, o que significa, né, o que está sendo tratado nesse texto. Né? Digamos, você tem um texto lá todo em inglês, e ali do ladinho você tem uma imagem do Neymar, uma imagem de campo de futebol, né? A probabilidade é muito grande que esse texto esteja falando de algo relacionado a futebol. Então, mesmo que você não saiba nenhuma palavra do que está sendo dito lá, você vai conseguir entender que esse texto está se tratando, né, sobre futebol. Então é isso, o skimming é isso, gente. Você vai dar uma olhada rápida no texto, né? Observando, mais uma vez, né, observando imagens, fotos, gráficos, tabela, tudo que for visual, e a partir daí você conseguir entender qual é o assunto desse texto, tá bom? A outra estratégia é o scanning. O scanning, como está dizendo aí, o scanning é uma técnica de leitura que consiste em correr os olhos pelo texto até localizar a informação específica desejada, né? Então, quanto no skimming, você vai procurar informações assim não muito específicas, né? Você vai procurar tipo do que se fala, né? Do que está se tratando aquele texto. No scanning não. No scanning você vai estar procurando informações específicas, né? Como eu falei lá no início, né? Digamos, no texto está pedindo a idade de alguém. Então você vai dar uma olhada nesse texto, procurando, né? Você vai escanear até você encontrar essa informação. Né? Então, por exemplo, como é que funciona isso? Digamos que no texto pergunte qual a idade do fulano de tal, que está sendo falado lá no texto. Então você vai olhar para o texto, idade é um número, né? Você vai dizer que a pessoa tem 20, tem 30, então você vai procurar no texto, escaneando até onde você encontrar um número
se esse número tiver mais ou menos com a idade, né, dessa pessoa que está sendo perguntada, é muito provável que esse número aqui seja a idade dessa pessoa. É como se você fosse escanear o texto até você encontrar aquela informação que está sendo pedida, né? No scan também é interessante que vocês leiam as perguntas antes, as perguntas para depois partirem para o texto, né? Porque você vê a pergunta e aí você já vai procurar, você já vai escanear lá no texto, né, que tipo de informação está sendo pedido. Bom, aqui são algumas dicas, né, para quando a gente vai interpretar um texto em língua inglesa, né? Eu já disse, né, ler o título e o subtítulo do texto, ler as perguntas e as respostas antes de ler, observar as imagens, né, como eu falei para vocês lá no skimming, né, observar a imagem, foto, gráfico, tudo que for visual vai ajudar você a entender, né, o texto. Ver qual é a fonte do texto, né? A fonte que eu estou falando não é a fonte lá de quando a gente está digitando, não. Né? A fonte é de onde esse texto foi tirado. Né? Numa prova, né, sempre que tiver algum texto, vai conter lá a fonte, de onde que ele foi tirado. Foi de uma revista? Foi de um jornal? Foi de um site? Foi de um panfleto? Né? Para essa fonte, né, ela pode te dizer, pode te ajudar bastante. Digamos, se lá está perguntando assim, de onde esse texto foi tirado? Pela fonte você consegue ver se ele veio de uma revista, se ele veio de um anúncio, né, de onde ele veio. Identificar o tipo de texto, né, quase a mesma coisa de ver a fonte, né, ver que tipo de texto é esse, para você conseguir identificar, né, se ele é um poema, se é uma música, se é um anúncio, né, também ajuda bastante. Tá bom? E outra questão muito importante, né, que a resposta ela não pode estar simplesmente no texto, né, ela pode estar no título, pode estar lá na fonte de onde ela foi tirada, então muitas vezes a resposta ela não está no texto em si, né, pode ter um gráfico lá e a resposta está no gráfico, então por isso que é importante ver tudo, né, todas as informações visuais. Bom, essa atividade aqui, né, esse texto e essa atividade que vocês vão estar fazendo, né, que está sendo postada na plataforma, né, quem for ver pelo WhatsApp é esse texto aqui também que vocês vão responder. Esse texto ele está inclusive no livro, né, também. Bom, então eu vou dar aqui uma palhinha rapidinho para ajudar vocês aqui quando vocês forem responder. Olha só, esse texto aqui, se a gente observar bem, a gente já vê aqui, né, que tá falando, tem a foto aqui de dessas duas pessoas, esses dois homens, e aqui do lado tem o nome Fernando Meirelles e aqui embaixo Miguel Nicoleles. Tá bom? Então, muito provavelmente é o nome de cada um deles, e aqui embaixo, né, pela estrutura do texto, você vê que são informações sobre cada um deles. Né? O título do texto, né, eu falei para vocês que é importante a gente ver o título do texto. O título é Famous Brazilians. Então a gente pode ver aqui, ó, Famous parece com o que em português? E Brazilians parece com o que? Famous, famoso, Brazilians, brasileiros. Então são brasileiros famosos. Então são dois brasileiros que são famosos. No caso aqui é o Fernando Meirelles e o Miguel Nicoleles, tá bom? E aqui tem as informações sobre cada um deles, certo? Então a gente já sabe que são duas pessoas que são brasileiros e são bastante famosos, tá bom? Aqui, ó, aqui em cima tem de onde foi tirado o texto desse site aqui, né? E aqui embaixo também está dizendo que ele tá onde ele está disponível, né? A mesma coisa, o link, né, completinho aqui embaixo. E a gente vê também que ele é um texto que ele foi visto, né, no dia 5 de julho de 2018. Bom, e a partir daqui desse texto, a gente vai querer saber essas informações. A primeira é quem nasceu em 1961, a segunda, quem nasceu em 1955, desses dois, né? Quem nasceu em 61 e quem nasceu em 55. Bom, então, utilizando aquelas estratégias, né, a gente vai olhar aqui, ó, no Fernando Meirelles e vai ver aqui onde é que a gente acha 55, aqui ou aqui, né? Se a gente achar o 1955 aqui, então o Fernando Meirelles foi que nasceu aqui. Se a gente encontrou o 61 aqui, o 1961,
então o Fernando Meirelles nasceu em 1961. Mas aí é vocês que vão olhar e que vão responder, tá bom? Aqui na C e na D, né, tá querendo saber a profissão de cada um deles. Um é neurocientista, aí vocês vamos dar uma olhada, né, em cada um deles para ver qual deles é um neurocientista. E o outro é um diretor de cinema. Então vocês também vão dar uma olhada, ver se fala alguma coisa de filmes aqui ou aqui, e ver qual dos dois que é o diretor de cinema. Um deles é conhecido por utilizar macacos em seus experimentos sobre movimento, né? Um deles é neurocientista, né? Então ele utiliza macacos como cobaias, né? Na questão de os estudos, né, sobre movimentação. E aí você vai ver, é esse ou é esse. Né? E o outro é conhecido por ter dirigido o filme Cidade de Deus. Né? Será que você encontra, né, Cidade de Deus, alguma coisa aqui em uma dessas partes? Né? Então é só isso, você só vai olhar aqui e dizer 1961, for Fernando Meirelles ou Miguel Nicoleles, né? É conhecido por ter dirigido Cidade de Deus, qual dos dois? Né? Então você só vai colocar aqui do ladinho o nome de quem fez cada uma dessas, o responsável por cada uma dessas informações, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado, né? Dar uma ajuda para vocês aí na hora de responder esse texto. Não é difícil, né? Qualquer coisa, voltem à aula e assistam novamente, tá bom? Então estou voltando aqui, só para me despedir de vocês, e até mais, see you, bye bye!